Voltamos. Estamos discutindo aqui a crise alimentar no mundo e no Brasil também, com a Marília Nutt, pesquisadora da Embrapa, com o professor Gervásio Rezende, que é professor lá da UFRJ, na área de economia, e com o Cândido Gribowski, que é do IBASE. Bem, Marília, nós terminamos aqui com o Cândido relatando, por exemplo, a falta da batatinha, porque ela acaba, no Peru, né, Cândido? No Peru. Ela acaba destruída pela uma monocultura ou por uma tendência. No caso brasileiro, nós temos também, fala-se muito da soja, né? A soja acaba com tudo. Ou nós temos mais diversidade? Esse é um problema nosso também? Olha, no Brasil, acho que a gente tem uma grande vantagem da gente ter uma dieta diversificada. Então, nós temos o arroz, o feijão, a mandioca, que é o aipim, a batata doce, uma série de outros produtos que nós ingerimos. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem. Agora, é claro que nós temos outros produtos que não são típicos, mas eu acho que, de uma certa forma, nós temos uma vantagem. No nosso projeto, se a gente comparar o Brasil com outros países, o Brasil leva uma grande vantagem. Se você comparar o Brasil com alguns países da África, onde, por exemplo, eles só comem milho, ou só comem são monocultura, a dieta, nós levamos uma vantagem muito superior. O que você acha? Eu vim agora do Nepal, lá, 2, 3 semanas atrás, era arroz com ovo, ovo com arroz. Todo o tempo, meio-dia, de noite e de manhã. Porque Bangladesh tem ovo, é só Não, ovo. aí tinha, bom, talvez porque eu era um meio turista, né? Então acho que tinha essa facilidade, mas eles comem arroz todo o tempo, né? É impressionante a limitação, né, alimentar. É um país bastante pobre. E a dificuldade, né, de se conseguir outras coisas, inclusive porque nem estrada tem. Eu fiz um trekking daquele, né, uma caminhada daquela para ver o Himalaia, mas como tem que carregar tudo nas costas, né? Então é dramático, de fato uma situação dramática. Ainda, felizmente, eu não vi tanta fome lá, né? Mas eu imagino que eles são pequenos, inclusive, por essas deficiências alimentares, né? Porque eu era um gigante lá, né, no meio dele, né? no meio dessa situação. Bem, essas plantações gigantes, aproveitando a deixa da palavra aí, professor Gervásio, nós citamos aqui a soja, essa tendência muito grande. Elas destroem também uma possibilidade de uma diversidade de preços no mercado. O senhor citava o trigo, vai para cá, vai para lá, depois não planta mais. Como é que é esse jogo de mercado aí? André, o que eu acho é que há uma problemática antiga, muito antiga, eu mesmo tenho escrito muito sobre o Cândido, né? O caráter concentrador da agricultura. Você tem a soja, toda essa modernização, mas poderia ser diferente, poderia ser absorver mais mão de obra, isso eu tenho escrito. Agora, toda essa problemática... eu acho, por exemplo, há uma mecanização excessiva na agricultura brasileira. E aí tem os motivos por que eu acho isso. Eu acho que, enfim, por exemplo, há pouco tempo eu vi o caso de uma fazenda no oeste da Bahia, que eu fui visitar, empregava 700 trabalhadores para a colheita do café. 700. Isso era gente de outras regiões. E você vai lá ver o efeito benéfico que teria sobre as suas atividades. De repente, foi substituído por uma máquina só, essa colheitadeira de café, que é uma coisa monstruosa. Eu acho que isso sempre teve essa problemática, mas agora nós estamos com uma outra problemática, que é pior, porque este mundo, ainda tinha produtividade, contava com as pesquisas da Embrapa, você tinha a modernização, mas agora surgiu uma novidade, que esse aspecto ligado quer dizer, que tem que ver com o sistema econômico mundial. Né? Nós temos que esperar que se recomponha esse sistema. Quer dizer, isso nós não tínhamos noção. E tanto que o Cândido sabe muito bem, todos esses programas de distribuição de alimentos, de cesta básica, reduziu muito, porque se esperava que assim o mercado ficaria atendido. Né? Mas agora não, agora são as duas coisas. Neste redemoinho, então, faz mais necessário uma atuação do governo garantindo, quer dizer,
como no passado já teve, né, políticas assim de tipo mais essencial. Não basta só, por exemplo, a coisa do Bolsa Família, porque o sujeito continua recebendo aquele dinheiro, mas o preço dos alimentos aumenta. Então, há uma nova... Eu acho que esta realidade atual coloca questões que a gente não vinha e reforça a necessidade de linhas como, né, assim, que já teve muito mais no passado, né, de garantias de oferta de alimentos. Havia uma participação mais ativa do governo, reduzindo o impacto deste ambiente instável tal, sobre a população mais pobre. O senhor falou aí em impacto em produtividade, né? Eu aí vou no exemplo da Embrapa. Eu me lembro de um período lá, 1980, século passado, né? Que o Brasil não conseguia passar de uma taxa de 70 bilhões de toneladas de grão de jeito nenhum. E aí a ciência, os pesquisadores vieram, começaram a fazer modificações nos alimentos. Hoje em dia nós já estamos ultrapassando os 140 bilhões de produção de grão no país, né, em 2008. Esta produtividade pode compensar um pouco esses problemas de mercado, na sua visão, Maria? Eu acredito que sim, mas eu volto a insistir que a gente precisa pensar nos termos de produtividade, mas a gente deve pensar também em termos de qualidade. Porque hoje em dia existe uma preocupação com a parte de produtividade, mas se a gente se preocupar com a questão de produtividade e não se preocupar com a questão de qualidade, nós vamos estar tampando um lado do problema e nós não vamos estar nos preocupando com o outro lado do problema. E a gente deve estar enfocando o todo. Então, eu acho que a gente deve enfocar a questão pensando de uma forma holística. Então, nós devemos enfocar, nós temos uma visão, que é o nosso projeto de biofortificação, onde nós estamos tentando desenvolver variedades que tenham uma boa performance agronômica, que sejam produtivas, resistentes a pragas e que tenham também uma boa qualidade nutricional. Tá. Vamos voltar, então, a esse aspecto, Cândido. Ele falava dos programas assistenciais, né? Hoje em dia o IBASE não está mais vinculado diretamente àquela campanha da fome, separaram as organizações não governamentais, mas você tem uma vivência desse problema. A própria campanha da fome hoje já se preocupa com a cultura e tudo. Esses programas sociais do governo, eles foram marcantes no sentido de minorar as questões de fome no país? O que é que precisa ser feito? Olha, são vários programas, né? Tem o programa da alimentação escolar, que é muito importante. Tem o programa Bolsa Família, que nós acabamos de fazer uma avaliação a nível nacional do programa. Sem dúvida, tem impacto na segurança alimentar das famílias, e são famílias que necessitam. Só que ele não é programa estrutural, ele é um remendo na situação, é emergencial. Bom, o Betinho dizia, a gente não pode deixar as pessoas morrerem, né? É hoje, tem que comer hoje, porque comida é vital, né? Mas o que adicionalmente podia ser feito? O IBASE avaliou o PRONAF no Paraná. É lamentável notar que um programa importante do governo, direcionado, com crédito diferenciado para a agricultura familiar, acabe produzindo soja e milho, em vez de produzir outra coisa. E é agricultor de telefone, porque como ele mecanizou, ele senta e chama o trator que vem a fazer a coisa, chama a colhedeira, ele não faz mais nada. E daí vai para o supermercado do Carrefour, da Walmart, comprar o alimento barato, que é sucrilho, e ele deixou de comer as coisas fundamentais que caracterizavam, vamos dizer, na agricultura familiar do Sul, que era aquela variedade alimentar que dava, eu acho, melhor saúde. Ao menos na minha casa era assim, né? Onde eu nasci, lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. E que hoje não tem mais. Hoje eu vou lá e eu fico envergonhado. No meu sítio aqui em Rio Bonito, eu tenho uma variedade maior alimentar que eles têm. Tem filho dele que não conhece um pé de alface hoje, né? Porque compra, quer dizer, só acha que isso vem no supermercado. O leite acha que vem em caixinha, nem conhece vaca e mora lá no interior, né? Quer dizer, é um absurdo isso aí, né?
Eu acho que nós evoluímos, e estamos produzindo mais, mas evoluímos de uma maneira que não junta os programas. Porque se fosse juntar, por exemplo, se a agricultura familiar fosse estimulada a produzir para o mercado local que esses que recebem Bolsa Família comprassem, nós teríamos um mercado diversificado, muito mais qualidade alimentar, a feirinha local, etc. Se a escola, o absurdo que vem fazer o governo aqui do Rio de Janeiro, decidiu comprar centralizadamente a alimentação escolar. Isso estimula quem? Vai comprar do Carrefour, do Sendas, do Pão de Açúcar, do Walmart, vai comprar desses aí, né? Não vai comprar do local, né? E não vai comprar a segunda dieta que tem um aipim, que tem, sei lá, o feijão não sei de que tipo, que tem os produtos mais típicos, vamos dizer, que na sua combinação eram melhores em termos de segurança alimentar, né? E vai comprar de maneira centralizada alimentos que são oferecidos, mas que não é esta variedade e nem a qualidade como se fala, né? Esse é o lamentável da nossa situação. Temos que reinventar várias coisas, mas seria possível juntar esses programas sociais se não fosse tão dividido a nível do governo. Porque o da educação, que é a alimentação escolar, não fala com o desenvolvimento social, que não fala com o da reforma agrária, que é tudo, até políticos diferentes, né? E cada um olha o seu, né? Não olha Esse é o nosso lamentável, né? Então, é lamentável que seja assim, né? Porque nós poderíamos, com o dinheiro que temos, com os recursos que tem esse país, ter uma outra agricultura muito mais, com a tecnologia, ter uma agricultura muito mais adequada às nossas necessidades num país tão variado em recursos naturais. Bem, vamos a mais um intervalo e já a gente volta para discutir as questões alimentares do Brasil e do mundo.